Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a destravar o medo e voltar a agir com coragem. Então, se isso te interessa, eu tenho certeza que o assunto de hoje vai te ajudar muito. Por quê? Porque a gente vai falar sobre o medo de recomeçar. Por que que dá tanto medo da gente recomeçar alguma coisa na nossa vida? E eu vou trazer 3 perguntas, olha só, 3 perguntas que vão te ajudar a dominar esse medo de recomeçar. Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma boa tarde para Elisângela Antônia. Oi, Elisângela, boa tarde. Olá, seja muito bem-vinda. A Harumi também por aqui, seja muito bem-vinda. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre recomeçar. Por que recomeçar dá tanto medo? Porque muitas vezes a gente fica com a vida travada, a gente sabe que precisa recomeçar, a gente necessita recomeçar, mas a gente muitas vezes não consegue. Por que que isso acontece? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E como eu disse, eu vou trazer 3 perguntas que você vai usar a partir de agora para poder sair dessa paralisia, dessa vida travada e aí sim recomeçar a sua vida, seja no relacionamento, seja recomeçar profissionalmente, seja recomeçar uma questão de saúde importante para você, recomeçar. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta-feira ao vivo aqui no Instagram, e também as gravações ficam no próprio Instagram e também no YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? Então lá você também tem outros conteúdos que você pode acessar. Só você digitar Márcio Ogata lá no YouTube que vai aparecer com certeza o meu canal, e aí você tem vários vídeos, muitas lives que eu já fiz, então tem muitos conteúdos importantes que podem te ajudar nesse recomeço e principalmente para você começar a construir o que eu chamo de vida de coragem, a sua vida de coragem. E o que é a vida de coragem, Ogata? A vida que é boa para você, a vida que te traz alegria. Guarda essa palavra, alegria. A gente sabe, né, o que é alegria, mas a gente não dá a devida importância para essa palavra, alegria. Alegria, guarda aí, é o combustível da vida. É como se você tem lá o seu carro, por exemplo, e você precisa, para fazê-lo andar, do que você precisa? Você precisa de combustível, seja gasolina, etanol, diesel. Gasolina, etanol, diesel é o combustível do carro. E o combustível da nossa vida é a alegria. Quando a gente tem alegria, a gente anda, a gente prospera, a gente se desafia, a gente age. Quando a gente não tem alegria, a gente trava, a gente paralisa, a gente é dominada pelos medos. E aí a vida vai ficando muito mais difícil, porque a vida só muda quando você age. Se você encontra um obstáculo na sua vida, por exemplo, se você está andando numa estrada e encontra ali uma pedra gigante impedindo a sua passagem, você tem duas soluções ali, né? Você tem 2 alternativas. A primeira é ficar de braço cruzado, sem fazer nada, esperando que essa pedra sozinha ela saia. E a segunda é você encontrar alguma solução, seja você vai escalar a pedra, você vai fazer um outro caminho, não importa, você vai arranjar uma solução, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre recomeçar, porque recomeçar dá tanto medo. Helena, seja muito bem-vinda também. Para a gente começar, eu sempre trago aqui uma frase, eu estou trazendo uma frase do Jung, Carl Jung, para você refletir e aí a gente começar a nossa conversa de hoje sobre a importância do recomeço e por que recomeçar dá tanto medo. Abre aspas para o Jung. Não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. E eu quero que você se atente a essa segunda parte. Sou o que escolho me tornar. É importante esse trecho que eu destaquei aqui para você, porque talvez hoje, nesse momento da tua vida, com a vida travada, com uma vida difícil, com vários desafios, oi Má, seja bem-vinda, com vários desafios que você tem, você talvez não enxergue saída.
E talvez você tenha, com todas essas circunstâncias difíceis e esses desafios, você tenha de uma certa maneira decretado que aquilo que está acontecendo com você é a sua identidade. Muitas pessoas acham, por exemplo, que quando elas fracassam em alguma coisa na vida, elas são aquele fracasso. Então, se eu fracassei, por exemplo, na minha área financeira, eu sou um fracasso. Se eu fracassei num relacionamento, eu sou um fracasso. Se eu fracassei com a minha saúde, eu sou um fracasso. Se eu fracassei com os meus filhos, eu sou um fracasso. E não. Primeiro que eu não acredito em fracasso. Guarda isso que eu vou te falar. Eu não acredito em fracasso. Fracasso é um rótulo que a sociedade colocou para determinar um resultado. Um resultado. A gente se acostumou a chamar de fracasso, por exemplo, um resultado onde existia uma expectativa e o resultado foi abaixo dessa expectativa. A sociedade cunhou isso de fracasso. Assim como o sucesso. Tem muita gente também entorpecida pelo sucesso, achando que esse sucesso é a sua identidade. E esse também é um erro fatal. É um erro fatal. Sucesso é um resultado e que segue a mesma lógica. Só que havia uma expectativa e o resultado foi acima da expectativa. A sociedade chama isso de sucesso. Mas isso define quem você é? Não, definitivamente não. Então, para a gente começar essa conversa de hoje sobre recomeçar, você precisa entender que você não é aquilo que está acontecendo com você. Você não é, talvez, o relacionamento ruim que você tem. Você não é, hoje, uma vida financeira ruim. Você não é uma vida profissional infeliz. Você não é isso. A sua identidade é uma coisa e tudo isso que eu falei são resultados que são consequência do quê? Das suas ações, das suas escolhas e das suas decisões. Mas, ô gata, eu não deveria me culpar? Não, você não deveria se culpar. Você não deveria se culpar. Você deveria analisar por que você tomou determinadas decisões, por que você fez determinadas escolhas, quais eram os contextos e principalmente tirar o aprendizado do que aconteceu. A culpa é uma gosma que fica ali prendendo você na mesma vida. Oi, Eloide, seja muito bem-vinda. Ela te prende nessa vida, uma vida média, uma vida medíocre. É uma gosma, a culpa é uma gosma que gruda em você e faz com que você fique se martirizando. Isso faz com que você adoeça ainda mais a sua autoestima. Então entenda que você não é o resultado da tua vida hoje. Você não é o que está acontecendo na sua vida hoje. Você não é o carro que você tem. Você não é a roupa que você tem. Você não é nada disso. Você tem uma identidade com valores, com crenças, com uma história. Então, se você hoje não enxerga a possibilidade de uma melhora na sua vida, se você não consegue enxergar que é possível sair dessa, eu garanto para você, é possível. É possível. Ivana, seja bem-vinda. É totalmente possível. Só que essa mudança, ela não vai acontecer se você não se mexer, se você não agir. Eu sei que muita gente que me acompanha busca entender mais como ter coragem para tomar decisões, para fazer escolhas, para recomeçar a vida. Só que a coragem, ela não é algo que cai do céu. A coragem é algo que você precisa conquistar. Mas como assim conquistar, o gata? Você precisa trabalhar algumas ações para que você possa recuperar essa coragem, porque essa coragem não foi embora de você. Essa coragem está aí e eu posso te provar, mesmo sem te conhecer. Primeira prova que eu vou te dar, você provavelmente quando era criança,
você demorou ou teve uma certa dificuldade para ficar de pé, certo? Quando você era uma bebezinha, um bebezinho. Você foi tentando, se arriscando, e aí você caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava até uma hora que você ficou de pé. Você agiu todos os dias, a todo momento, você tentava lá ficar de pé, caía, você tentava ficar de pé e caía. Isso está com você, isso é ação. Coragem é ação, guarda isso. Coragem não é ausência de medo. Isso é uma coisa que você precisa internalizar. Coragem não é ausência de medo. E por quê? Porque o medo é uma emoção e nós precisamos do medo para sobreviver. O medo nos impede de fazer muita besteira. O medo é uma emoção que nos dá um alerta sobre perigos que talvez a gente não esteja vendo. Por exemplo, se você mora numa grande cidade que tem muita violência urbana, se você está lá num semáforo, num farol, com o seu carro parado, se você fica totalmente distraída, se o medo não te alerta, olha, você está numa região perigosa, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ficar muito mais vulnerável para alguma ação criminosa. Então entenda que você precisa, oi Amy, seja bem-vinda, você precisa entender que o medo sempre estará com você. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação. Coragem é ação. A palavra coragem, inclusive, é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, numa tradução literal, agir com o coração. Mas a essência da palavra coragem é ação. Então você precisa, mais do que nunca, agir para mudar a sua vida. E um recomeço exige ação. Exige ação. Só que talvez o medo que você tenha hoje não seja do recomeço. Você não tenha, talvez, muito provavelmente você não tem medo de recomeçar. O verdadeiro medo está onde? No que pode acontecer quando você recomeçar. É lá no futuro. O medo é do que vai acontecer. Se você vai ficar sozinha, se você vai conseguir sustentar essa mudança, se você vai ser julgada, se você vai ficar muitas vezes totalmente desconectada de pessoas. Esse é o medo verdadeiro. Não é o medo de recomeçar. A Eloíde, coragem não é ausência do medo, mas agir apesar dele. Exatamente, ação. Agir, ação. Vamos entender isso de uma vez. Coragem não é ausência de medo. E por que você tem esse medo do que vai acontecer quando você recomeçar? Porque aí tem uma questão da sua mente. A nossa mente, a sua, a minha, de todos nós aqui, a nossa mente, ela tem uma programação muito específica que nos ajuda, que já nos salvou muitas vezes, que trouxe inclusive toda a nossa espécie até aqui para ser a mais dominante do planeta Terra. Essa programação é uma programação de sobrevivência. Escreve aí, sobrevivência. O tempo todo, a sua mente, a minha mente, a nossa mente está querendo o quê? Nos proteger. E quando a gente pensa num recomeço, o que existe aí também? Existe uma incerteza, certo? Porque aí também vou acabar um pouco com a ilusão que às vezes as pessoas acham que recomeçar a vida é somente flores. Não é, nem sempre é. Só que a tua mente, ela acredita que vai ser sempre o pior cenário. Então ela não pensa na possibilidade de dar certo, ela sempre vai olhar a possibilidade de você falhar, de dar errado. E ela vai botar muita ênfase nisso através de pensamentos. Puxa, e se eu, sei lá, me separo e aí eu não tenho dinheiro para comer, se os meus filhos passarem necessidade, se as pessoas se afastarem de mim? São esses medos que impedem você de tomar
a decisão. E mais do que isso, sustentar a decisão. E dentro dessa mente de sobrevivência, para ela, segurança é o mais importante. Porque ela quer garantir a sua sobrevivência. Então, segurança. Segurança vem antes de felicidade para sua mente. A sua mente de verdade não está nem aí para você se você está infeliz no teu trabalho, se você está infeliz no casamento, se você não está feliz com o seu corpo atual. A tua mente não está nem aí. Para ela, o que importa é você está segura, você está viva, você não está correndo perigo. É isso que importa para ela. E aí muitas vezes o conhecido, mesmo ruim, oi Joel, mesmo ruim, é mais agradável para tua mente. Por quê? Porque ela já conhece, mesmo não sendo bom, mesmo sendo um relacionamento ruim, já é conhecido, é seguro. E eu vou botar entre aspas aqui. Para sua mente é seguro. É por isso que se você realmente está insatisfeito com a tua vida, essa mudança de vida ela precisa ser intencional. Você precisa querer muito. Você precisa ter fome de mudança. Fome de mudança. Quando você está com fome, você não faz de tudo para comer? Você faz de tudo. Fome de mudança. A fome tem que ser do mesmo jeito. Quando você fica muito tempo sem comer. Você tem que estar realmente com muita vontade para mudar a sua vida. Por quê? Porque fisiologicamente, biologicamente, essa mudança, mesmo que ela te traga felicidade, para sua mente pouco importa. O que importa é, você está bem? Segura aí onde você está? Isso vai fazendo com que os anos passem. Então, você precisa começar de verdade a se incomodar com a vida que você tem hoje. Oi, Cíntia. Você precisa se indignar se hoje você está infeliz. Você precisa criar dentro de você essa indignação, mas não para você destilar raiva, não é nada disso, não. Você precisa criar essa indignação para iniciar um movimento, para sair dessa infelicidade. Volto a dizer o que eu disse lá no nosso início de live. Alegria é o combustível da vida. Quando nós temos uma vida difícil, uma vida muitas vezes sem sentido, a gente está pagando aquela conta com a nossa vida. Porque a cada dia é um dia a menos na nossa vida. A cada dia a gente tem muitas vezes a ilusão que a gente tem muito tempo de vida. E tomara que você tenha muito tempo de vida. Mas eu garanto uma coisa para você. Se a maior parte da tua vida hoje é de infelicidade, e se você não fizer nenhum movimento para mudar isso, a sua vida não vai tão longe. Porque você vai precisar encontrar muitas vezes uma rota de fuga para sentir alegria, mesmo que ela seja artificial. É por isso que as pessoas se tornam viciadas em álcool, em drogas, em sexo, em compras. As compulsões nascem muitas vezes daí, de uma necessidade que eu tenho de fugir da minha realidade. E aí eu uso alguma coisa que por um tempo me traz uma euforia. E aí claro que eu quero repetir isso de novo, por quê? Porque minha vida está difícil. E como que eu sei bem disso? Oi Márcia, seja bem-vinda. Eu sei bem disso por quê? Porque eu fui um alcoólatra por muito tempo. Eu bebia todos os dias. E não bebia pouco. E por quê? Porque em uma fase específica da minha vida, eu estava totalmente sem alegria profissionalmente. Eu não tinha mais aquela alegria, o prazer profissional que eu tinha lá atrás quando jovem. E aí a minha mente encontrou um caminho fácil de aliviar a minha dor. E aí era o álcool. Todo dia era happy hour. Todo dia
era um gasto grande de dinheiro com bebida alcoólica. E isso teve uma conta, e não apenas financeira, mas teve uma conta na minha saúde. Para você que está me conhecendo agora, eu pesava quase 30 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu estava desleixado, sem cuidar de mim. Eu estava entregue, até que eu tive um tumor no pescoço, que foi uma consequência de todo desse trabalho que eu fiz para me destruir. Tá fazendo sentido isso para você? Então, quando a gente fala sobre recomeçar, eu quero que você entenda aqui por que recomeçar dá tanto medo. Primeiro, porque para nossa mente, aquilo que você está vivendo hoje, mesmo não sendo bom, é seguro. Então existe aqui na tua mente, digamos, um adversário a mais para você enfrentar. Tudo bem? E se você não identificar qual é o medo real que você tem, aí vai ficar mais difícil. Porque não adianta você falar assim, eu tenho medo de recomeçar. Mas você tem medo exatamente do quê? Você precisa nomear isso. Você tem medo de fracassar e ser julgado, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de perder dinheiro, você tem medo do julgamento das pessoas. Do que exatamente você tem medo? Guarda essa reflexão aqui, você precisa entender do que realmente você tem medo. Para que aí sim você comece a trabalhar em cima desse medo. Porque esse medo, ele é apenas o quê? Ele é apenas algo que a tua mente criou. É um medo, como eu chamo de imaginário. Existem dois medos. Existe o medo real, aquele que se você estiver, por exemplo, numa rua deserta, bem tarde da noite, e aí você vê duas pessoas vindo na sua direção, duas pessoas talvez ali encapuzadas, você vai sentir medo. Oi, Maria. Você vai sentir medo, natural. Lembra, o medo é uma emoção que serve de proteção. O medo vai te alertar. Toma cuidado, tem duas pessoas vindo na sua direção e essas pessoas não parecem bem intencionadas. É mais ou menos assim que o medo vai te alertar, para que você já fique o quê? Em alerta, ou para sair correndo, ou para gritar. E aí você talvez comece a andar mais rápido para poder se proteger. Você precisa entender que medo, existe esse real e existe o medo imaginário. Que ele é provocado pelo quê? Por esses pensamentos. Muitos deles ligados à sua sobrevivência. A tua mente quer, na verdade, a segurança muitas vezes do passado. E por que ela quer a segurança do passado? Porque o passado é conhecido. Você hoje, por exemplo, sabe exatamente como se portar para viver infeliz no teu casamento. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você precisa aprender mais alguma coisa para viver infeliz no casamento? Não. Você precisa aprender alguma coisa para ser infeliz no seu trabalho hoje? Não. Você já está fazendo isso. Você já está vivendo essa infelicidade. Então, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Ou seja, tudo isso que você vive hoje é conhecido para sua mente. Mesmo sendo ruim para você, lembra o que eu falei? A sua mente preza primeiro a sua segurança, a sua sobrevivência. A previsibilidade da tua vida para sua mente é maravilhosa. Se você vai lá, vai para o trabalho, fica 8 horas no trabalho que você odeia, depois vai para casa, vai lá, fica assistindo TV. Essa vida é tudo que a tua mente quer. Tudo o que a sua mente quer. Então esse é um outro ponto para você entender que recomeçar exige identificar os reais medos que você tem. Um terceiro ponto importante, por que recomeçar dá tanto medo? Porque todo recomeço, presta atenção agora no que eu vou te falar, de uma certa maneira mexe com a nossa identidade. Lembra que eu te falei?
Você não é o fracasso que você acredita que é, e você também não é o sucesso que você acredita que é se você hoje está tendo ótimos resultados na sua vida. Você não é isso. Você não é isso. A sua identidade tem a ver com os teus valores, com as tuas crenças, aquilo que você acredita. E por que mexe com a nossa identidade? Porque quando a gente muitas vezes recomeça algo, é porque a gente vem no movimento de que a gente precisa deixar para trás algumas situações, algumas circunstâncias e até algumas pessoas que já não são congruentes em valores ou crenças que são importantes para a gente. Você já percebeu que tem muita gente hoje que às vezes muda de religião? Porque quando você nasceu, você tinha os seus pais ou alguma outra pessoa como referência para sobreviver, inclusive. Então, assim, aquele adulto sempre foi a tua referência, é uma autoridade para você, normalmente mãe e pai. Essa mãe e esse pai foram passando para você, através da educação, aquilo que elas acreditavam que era bom, os seus valores, as suas crenças. Então, por exemplo, no caso da religião, como eu disse há pouco, provavelmente a tua religião ou a sua primeira religião, caso você já tenha tido, você tenha uma outra religião hoje ou já tenha passado por várias, experimentado várias, a tua primeira religião, muito provavelmente, ela é igual à dos seus pais. Porque os seus pais, acreditando naquela determinada palavra, quiseram o quê? Passar isso para você. Então, você segue a religião dos pais. Só que talvez, ao longo aí da sua vida e do seu crescimento, você foi adquirindo, sei lá, novos conhecimentos, novas reflexões, e a partir daí, você... Fala, Rubenilson! Seja bem-vindo! Você começa a questionar aquilo que você acreditava. Faz sentido isso para você? Você começa a questionar aquilo que você acreditava. E nesse momento há uma perda de identidade. Você era uma pessoa que acreditava em algo e passa a ser uma criança. Você passa a ser uma pessoa que acredita em outra coisa. Tá todo mundo sem som ou só a Elisângela? Se for só você, Elisângela, recomendo que você saia e entre de novo, por favor. Pode ter entrado alguma chamada aí no seu celular enquanto você estava vendo a live, tá bom? Mas acho que o áudio aqui tá ok. Mas se não tiver, vocês me avisam, tá? Eu vou continuar aqui falando, qualquer coisa eu volto e repito de novo. Mas eu quero que você entenda que essa perda da identidade também dá medo, especialmente para tua mente. Peraí, como assim? Porque perder essa identidade, ou mudar essa identidade... Oi, Má, seja bem-vindo. Isso vai ter como consequência você se desconectar de determinadas pessoas ou determinadas situações, circunstâncias que você sempre viveu. Vou dar um outro exemplo que é meu. Tá normal? Obrigado, Eloide. Excelente. Então acho que era só da Elisângela. Vou dar um exemplo também meu. Eu falei há pouco aí da bebida. A bebida sempre me acompanhou. Então, os grupos nos quais eu pertencia sempre me viram com um copo, sei lá, de cerveja na mão. Só que há quase 10 anos, agora em 2027 vai completar 10 anos de uma vida totalmente sem álcool, eu me tornei, digamos, alguém com uma nova identidade, né? Assim, era o mesmo Márcio Gata, mas alguém que bom, Elisângela, que legal. Alguém que já não bebia mais. Então aquela identidade que as pessoas se acostumaram não existia mais. Como consequência, o que aconteceu? Houve afastamento, sim, da maioria daquelas pessoas. Isso, como eu sempre digo, não porque elas eram ruins nem nada, ótimas pessoas, mas já não havia afinidade, né? Não havia mais, talvez, um ponto ali de congruência.
Então esse também é um fator que faz com que a gente tenha medo de recomeçar, porque há sim uma nova identidade naquilo que a gente já fez. Faz sentido isso? Um outro ponto que também dificulta o nosso recomeço muitas vezes é uma sensação de perda. Anota aí. E o que é essa sensação de perda? É aquela sensação de que, você investiu tempo, os anos da sua vida, por exemplo, numa relação, num trabalho, e aí agora você vai jogar, digamos, tudo isso fora para começar algo do zero. Já viveu isso? Já sentiu essa sensação? E aí você fica preso a esse medo de perder. Nossa, mas eu investi tanto tempo nesse relacionamento, eu investi tanto tempo, tanta energia nesse trabalho, nesse negócio, e agora eu vou jogar tudo fora e vou recomeçar algo que às vezes eu nem sei. É o que você vai fazer. Muitas vezes é o que você vai fazer. Só que você tem que entender uma coisa muito importante. Ninguém recomeça nada do zero. Ninguém recomeça nada do zero. Mas, gata, eu estou falando de de uma profissão e uma outra totalmente diferente. Claro que eu vou começar essa nova profissão do zero. Não vai. Não vai. Por quê? Porque você traz para essa nova profissão, por exemplo, ou nesse novo negócio, aprendizados, histórias, conhecimento do que você viveu anteriormente. Recomeçar não é você formatar a máquina ou formatar o celular como se faz, né? E aí você perde todos os arquivos, todas as memórias. Não é nada disso. Você vai trazer para essa nova vida tudo aquilo que você aprendeu. Você continua com a mesma identidade. Faz sentido isso? Dá um joinha aqui para eu saber se isso ficou claro para você. E aí a gente fica muitas vezes preso a esse medo de perder algo que, claro, que a gente precisa valorizar aquilo que a gente viveu, mas que hoje está fazendo mal para a gente. E é onde muitas pessoas travam, por quê? Porque elas ficam presas a essa ideia fixa que elas não podem perder nada. E aí elas ficam tentando às vezes conciliar as coisas e não vai dar certo. Toda escolha, guarda isso que eu vou te falar, toda escolha, inclusive as que você fez lá atrás e que você acha que deram certo de alguma maneira, toda escolha é uma série de desescolhas. Toda escolha é uma série de desescolhas. Por exemplo, você que está aqui me assistindo nesse momento. A Elisângela, estou passando isso em um relacionamento. Sobre esse medo de perder aquilo que você construiu, Elisângela, é isso? Coloca aqui para mim se é isso. Toda escolha é uma série de desescolhas. Você está aqui agora, nesse momento, você escolheu estar aqui comigo, certo? Você escolheu me escutar, é uma escolha que você fez, eu não estou te obrigando, né? Você está aqui e você não está aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você está aqui porque provavelmente essa conversa faz muito sentido para você. No momento que você escolheu estar aqui comigo, você desescolheu rolar o seu feed, você desescolheu, sei lá, assistir um vídeo no YouTube, você desescolheu assistir outra live, você desescolheu dormir, você desescolheu uma série de coisas, ou seja, você perdeu outras coisas, entre aspas. Então entenda que toda escolha, sim, é uma série de desescolhas, mas a escolha que você hoje talvez esteja evitando de fazer é a que vai te trazer alegria de novo, vai te tirar da tristeza, da infelicidade, da angústia. Você precisa entender e encarar essa realidade. Algumas histórias, elas precisam terminar. Existem histórias que serviram para a gente chegar até aqui. Por isso que assim, você tem que honrar a tua história, você tem que olhar para a tua história com orgulho. Só que, presta atenção no que eu vou te falar. O que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo nível. Sozinho não vai. Você vai precisar de novos conhecimentos, você vai precisar de autoconhecimento. Você vai precisar se preparar para poder o quê? Ir para um próximo nível, para você recomeçar a tua vida. Agora, se você continuar na vida que você tem, daqui a 5 anos você vai estar melhor ou não?
Se você não fizer nada hoje, se a partir dessa nossa conversa aqui, digamos, entrou aqui, saiu aqui e você segue com a tua vida, você acha que daqui a 5 anos você vai estar melhor? Eu duvido. Se você não fizer nada, absolutamente nada, se você não sustentar as decisões que você sabe que precisa tomar, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. E aí sabe qual é o perigo? É você se acostumar, você se conformar e aceitar isso como seu destino. E não, a infelicidade não é o destino de ninguém. A infelicidade não pode ser o seu destino. A infelicidade não pode ser o padrão. A infelicidade não pode ser um padrão na sua vida. Não pode, você não pode aceitar isso. Você precisa lutar pela tua felicidade todos os dias. Por você, pelos teus filhos, pelos teus netos, pelas pessoas que você ama. Você precisa lutar pela sua felicidade. Para de aceitar tão pouco da vida das pessoas, das relações. Você não pode acreditar que tudo isso que você está vivendo é o ponto final da tua vida. Não é. Você precisa de coragem? Sim, você precisa agir. Mas agir com preparação. Ação com preparação. Essa é a coragem verdadeira que você precisa. É assim que a tua vida vai mudar. E não esperando que alguém faça por você. Ninguém vai fazer isso por você. Tem muita gente em relacionamento hoje que está esperando o outro ou a outra tomar a decisão de se separar, porque ela vai se sentir melhor. Não vai acontecer. Nenhuma ruptura, presta atenção que eu vou te falar. Nenhuma ruptura com uma vida ruim, ela vai acontecer de maneira perfeita. Para de ter essa ilusão. Tem gente que acha que vai, por exemplo, sair de um emprego e vai ser tudo lindo, maravilhoso, que ela vai receber uma placa de homenagem, aplausos. Dificilmente isso vai acontecer. Assim como num relacionamento que você vai ter ali um final de relacionamento super lindo, maravilhoso, civilizado, nem sempre vai acontecer. Não fique esperando isso. Eu gosto muito de uma filosofia que é o estoicismo. Oi, Cristiano, seja bem-vindo. A Giane também. A Marlene, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu gosto da filosofia estoica, que é uma filosofia que nasceu na Grécia e ela se popularizou em Roma. Você já deve ter ouvido, talvez, aqui na internet. E tem uma máxima que serve para qualquer situação da sua vida. Para qualquer situação da sua vida. Oi, Pati. Oi, Valmir. De qualquer situação ou de qualquer pessoa, você espera o melhor. Você espera o melhor daquela situação, daquela pessoa. Espere o melhor. Mas você também se prepara para o pior. Se prepara para a pior situação, se prepara para o pior comportamento que essa pessoa pode ter com você e você aceita o que vier. E o aceitar o que vier não é, obviamente, você não se posicionar caso, sei lá, você seja desrespeitada, desvalorizada, não é nada disso, mas é você aceitar o que a vida te oferece. É isso que o estoicismo mostra nesse princípio. Então eu quero que você entenda que essa infelicidade não pode ser o seu destino final. Você não pode acreditar que não dá para recomeçar. Sempre dá. Todo dia, aliás, é uma oportunidade da gente recomeçar. Todo dia. Creio eu que você já percebeu, né? Você dorme, acorda, é um novo dia. Você vive esse dia e lá no final, esse dia termina e você dorme de novo. Todo dia é um recomeço. Para de achar que você não é capaz de recomeçar. Para de achar que você não pode recomeçar. Para de achar muitas vezes que o desconforto da mudança é uma decisão errada. Não é. Toda mudança vai ser desconfortável, sim. Sim. Fala, Valmir. Seja muito bem-vindo. Valmir, meu amigo hipnoterapeuta também, né, Valmir? Seja bem-vindo. Fizemos a formação juntos.
sempre vai ser desconfortável. E quem realmente consegue recomeçar a vida é aquela pessoa que está disposta e aprende a passar pelo desconforto. E como é que eu passo pelo desconforto? Dominando as minhas emoções. Essa é a principal habilidade, lembra que eu falei coragem, ação, preparação? É a principal habilidade que você tem que adquirir nessa preparação. Domínio das emoções. Porque o medo, como eu disse, ele vai aparecer. O medo vai surgir, a incerteza vai surgir quando você não souber se vai dar certo ou não, se as pessoas vão estar com você ou não, se elas vão te julgar ou não. E se você não aprender a dominar as suas emoções, você volta atrás. É por isso que recomeçar é tão difícil. É muito difícil, principalmente se eu não me preparo. É muito difícil você recomeçar sem dominar as suas emoções, sem você dominar o medo, sem você dominar a raiva quando as coisas não dão certo, sem você dominar a tristeza quando você perceber que você muitas vezes está sozinha nesse novo caminho. Eu tive momentos nessa minha mudança. Oi Grazi, oi Zita, sejam bem-vindas. Eu tive momentos de tristeza, de ver a desconexão com algumas pessoas. Só que a tristeza veio e ela foi embora. Por quê? Porque eu já tinha o domínio das minhas emoções. Eu tinha aprendido a ter blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Eu passei a ter essa blindagem emocional a partir do momento que eu tratei as minhas feridas emocionais, a partir do momento que eu fui tendo novos conhecimentos. A partir daí, eu comecei a sustentar as minhas decisões. Porque decidir é muito fácil. Você pode decidir agora, por exemplo, a partir de agora eu não vou mais procrastinar. Você pode decidir agora, nesse exato momento, você pode escrever aí no papel. Eu decido a partir de agora, sexta-feira, 12h44, não mais procrastinar na minha vida. Essa é uma decisão. E é difícil, né, Elisângela? É isso aí. Pio da Cruz, seja bem-vindo. É muito difícil. Mas por que é difícil? Sustentar uma decisão é difícil, por quê? Porque ainda você não tem, Elisângela, o domínio das suas emoções. E aí, quando vem um pensamento qualquer, você recua. Quando vem uma emoção, você recua. Ou seja, é a emoção decidindo por você. Quantas pessoas que eu atendo com a hipnoterapia ou com a mentoria que viviam dessa maneira, elas tinham já a convicção do que elas precisavam fazer. Elas sabiam a causa da infelicidade, elas sabiam que, sei lá, aquele relacionamento não dava mais certo, que aquele trabalho não era para elas. Elas tinham certeza, eu não precisava falar isso para elas. A questão era sustentar a decisão. E aí elas chegavam e falavam, eu quero ter coragem para fazer a mudança. A mudança, por exemplo, que você fala. Eu quero mudar a minha vida. Só que, para isso, você precisa aprender a ter a blindagem emocional. A dominar o medo. Quando o medo vier, ele vem porque ele não vai embora. Ele não vai ser... Você não vai ser uma pessoa sem medo. Se alguém te promete isso, fuja dessa pessoa. Fuja, porque o medo é uma emoção. Você precisa das emoções para sobreviver. Agora, quando você diz, beleza, esse medo veio, mas eu sei que eu sou capaz, sim, de sustentar essa separação, sustentar essa mudança de carreira. Eu sou capaz. A partir daí, você vai progredindo. E são essas ações que vão o quê? Mudando a tua vida. A tua vida só muda se você agir. Oi Maria de Fátima, seja bem-vinda. Sua vida só muda se você agir. Então esse processo, claro que ele é desconfortável. Só que ele vai ser muito mais desconfortável quando você não tem blindagem emocional. Porque esse processo, no primeiro desconforto, você vai embora. Você não vai aguentar. E talvez
se você tiver um pouco dessa blindagem emocional, você sustente a decisão que você precisa para ser feliz. E começa agora a olhar para o preço que está custando hoje para você se manter ou num relacionamento ruim, ou num trabalho que não te traz alegria, numa vida financeira ruim. Quanto está te custando isso? Tenho certeza que muito. Se a gente fosse botar em dinheiro, né? Não seria pouco. Não seria pouco. A tua vida, ela vale muito. Vale muito. E você precisa dar valor a isso. Como? Vivendo uma vida com alegria. Mas uma alegria verdadeira, não artificial, através da bebida, da compra, nada disso. Porque eu vivi também dessa maneira, achava que era muito feliz. Tinha vários amigos, mas sempre bêbados, sempre bebendo. Achava que, nossa, alegria, a vida é isso. Não, a vida não é isso. A vida não é isso. Depois que você passa com uma experiência de quase morte, como eu passei, você percebe que a vida não é isso. A vida está na presença, de você estar presente na vida das pessoas que você ama, de você realizar atividades que você gosta, que te dão propósito, que te dão sentido. Eu estou aqui com você porque isso aqui me dá sentido. Falar sobre isso, ajudar você a refletir, ajudar você talvez a criar um movimento dentro da sua vida, isso dá sentido para a minha vida. Algo que eu já não tinha há muito tempo. Quando eu era dono de uma agência de comunicação, eu não tinha esse prazer. Hoje não, eu adoro aqui ficar falando, adoro viver a vida das minhas filhas, com as minhas filhas, com a minha esposa, com os meus pais. Adoro a minha vida quando eu estou comigo mesmo, nas minhas corridas, nos meus treinos. A minha vida hoje é uma vida muito mais simples do que era há 12 anos atrás. Muito mais, 10, 12 anos atrás. Muito mais simples. Mas eu garanto, muito mais feliz. Muito mais feliz. Porque hoje eu estou vivendo dentro daquilo que eu acredito. E eu recomecei, tive que recomeçar. Deu medo? Claro que deu. Muito medo. Mas quando se tem blindagem emocional, o domínio das emoções, você vai vencendo esses medos e você vai andando, você vai agindo, você vai agindo, você vai agindo. E cada ação vai criando uma evidência e a tua mente vai de uma certa maneira aceitando ainda mais esse novo recomeço. Então, olha para isso. Recomeçar exige que você se prepare, que você domine as suas emoções. Eu garanto para você, ao dominar as suas emoções, você vai seguir em frente, porque você vai encontrar a vida que você merece. A vida de coragem, a vida que é boa para você. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Voltamos na segunda-feira ao meio-dia para mais uma live Vida de Coragem, tá bom? Qualquer dúvida e pergunta me manda no direct, vai ser um prazer te responder e um ótimo final de semana para você. Um grande abraço, tchau!